Como eu faço para desenhar rostos como um artista profissional? E como os grandes artistas, os mangakas ao redor do mundo fazem para estudar seu próprio estilo, desenvolver suas técnicas? Eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo, cara, mas antes se inscreve no canal, dá um like, porque essa aula deu muito trabalho para preparar para vocês. Então, por favor, dá essa moral pra gente. Tá, vamos direto ao ponto. A primeira coisa que você precisa entender quando se fala sobre desenhar rosto é entender o volume. O volume! O que são volumes, afinal? Volumes é basicamente a circunferência de todo o rosto, é os elementos que compõem a anatomia do rosto de todo o corpo. O que seria um volume? Basicamente o volume é o entendimento 3D que a gente dá para as coisas, ou seja, isso aqui tem um volume, uma capinha de celular, esse negocinho aqui, ó, esse bagulho de vitamina pra véia aqui, ó, que eu tomo, tem seu volume, ele é redondo, ele é cilíndrico, tá vendo? Todas as coisas têm volumes. O problema e a complexidade do rosto é que no rosto existem muitos volumes. Então, quando a gente fala de desenho, a gente precisa entender esses volumes para a gente conseguir representar isso da melhor forma possível dentro do papel. Afinal, quando a gente fala de rosto, a gente vai desenhar rosto muitas vezes de vários ângulos diferentes. E como que a gente vai fazer para conseguir desenhar rosto de qualquer lado possível, qualquer ângulo, qualquer forma? Precisamos entender o conceito dos volumes, para que quando a gente precise desenhar esses rostos em perspectiva, a gente consiga fazer isso da melhor forma possível. Ou seja, tá vendo essa embalagem? Se eu virar ela de ponta cabeça, ela vai assumir uma outra forma, um outro volume. Se eu deixar assim, ela vai ficar de novo de uma outra forma, de um outro volume. Se eu deixar assim, ela vai ter outra forma e outro volume, assim por diante. Ou seja, entender o volume do rosto é extremamente importante. Coloque isso na sua cabeça. Você que quer aprender a desenhar e você quer se tornar um desenhista profissional, entender os volumes do rosto são extremamente importantes. Você precisa dominar isso. E tudo isso faz parte do conceito de anatomia. Porque senão, se você não aprende esses conceitos básicos de anatomia, de proporção, de desenho, você vai vir com aquele papinho, mas isso aqui é meu estilo, eu desenho desse jeito. Desenho tudo torto, tudo errado, tudo cagado, né? Que tem muita gente que desenha assim e fala que é o meu estilo. Eu desenho assim mesmo porque é meu estilo. Não existe estilo. Teu desenho tá errado, meu filho. Teu desenho está estragado, teu desenho tá cagado. É isso. Então estude. E antes de falar que é teu estilo, pra gente poder entender o conceito básico da anatomia, a gente tem que entender três coisas: a estrutura óssea, os músculos e a pele. E entendendo essas três coisas separadas, a gente vai ter que entender como elas três juntas se unem para formar um ser humano. Quando eu falo de volumes do rosto, como você pode ver nesses exemplos, eu gosto de dividir isso em figuras geométricas. Compor o rosto através de figuras geométricas, porque assim a gente consegue entender melhor onde está cada coisa e qual que é a profundidade e a complexidade dessas coisas. É mais ou menos como se a gente estivesse montando um Lego. A gente vai encaixar as coisas umas nas outras e vamos criar um rosto a partir daí. Eu sei que isso parece muito complexo. Nas próximas aulas eu vou explicar com mais calma e eu vou trazer mais coisas, né? Vou trazer elementos separados do rosto para que você consiga entender aos poucos tudo isso. Essa primeira aula é basicamente um conceito para que você possa entender para onde a gente vai, e depois eu vou voltar explicando cada um dos elementos, rosto, boca, o volume de cada coisa, e aí a gente vai dividindo esse estudo e prolongando nele para que você possa compreender ao todo. Mas com essa aula, se você tiver uma percepção aguçada, você consegue entender basicamente o que eu estou querendo dizer. E se você tiver mais interesse, tem muita coisa na internet ensinando sobre isso aí. Você pode pesquisar e você vai encontrar, você não vai ficar desamparado. E não tem jeito, meu amigo. Você quer se tornar um desenhista profissional, é somente com muita prática. Muito chato! Algo que você vai ter que treinar seu cérebro a pensar, é pensar de maneira 3D, como se você fosse um modelador 3D mesmo. Você vai ter que pensar tudo como figuras geométricas a partir de agora. Você não pode mais pensar flat, né, que é a pessoa de frente e de lado, somente essas duas posições. Você vai ter que aguçar sua cabeça para pensar em figuras geométricas e pensar em perspectiva, porque quando a gente fala de desenho de rosto e desenho de anatomia em geral, isso você vai estudar muito, você vai ter que entender esses conceitos. Uma vez que você entende os elementos do rosto, entende todas essas partes, entende a profundidade, entende o volume da estrutura óssea, dos músculos, como tudo se interage, aí sim você vai começar a
conseguir aplicar isso nos desenhos. Mas antes da gente ir para esse passo, eu vou te dar algumas dicas aqui que são muito importantes, tá? Que eu não vejo muita gente falando aí, mas isso é muito importante. Primeiro, onde o olho ele se encaixa, né? Vamos focar nessa parte do olho agora. Onde os olhos eles vão se encaixar? Quando a gente pensa no nosso crânio, você sabe que na parte do olho tem um buraco ali, né? Então o olho ele vai se encaixar naquele buraco ali, e aí em volta dele nós vamos ter os músculos que vão completar aquela região ali. E aí depois disso nós vamos ter a pele que vai completar e dar forma pro rosto como a gente conhece. E depois os cílios, né? Que os cílios eles saem do volume que fica dentro do olho. Todas essas partes, elas têm seus próprios volumes. E como eu falei, eu vou explicar isso com o tempo. É porque é muita coisa e eu não posso explicar tudo de uma vez, porque senão vocês vão ficar confusos e não vão aprender nada. Primeiro a gente precisa ir do básico, do conceito, e aí depois a gente vai elaborando isso com o tempo. A outra coisa que eu queria falar para vocês é a diferença entre o crânio masculino e o crânio feminino. O crânio masculino, ele é um pouco mais rígido, ele é um pouco mais duro, ele é um pouco mais quadrado, vamos assim dizer. E o crânio feminino, ele tem alguns elementos mais triangulares e redondos. Partindo do maxilar, o maxilar masculino ele é um pouco mais quadrado e mais reto para baixo. E já o feminino, ele é um pouco em formato diagonal. Ele é como se fosse em um ângulo ali mais ou menos de 45 graus, vamos assim dizer. E isso de frente faz com que o rosto feminino seja, na parte do maxilar, mais arredondado, mais fechado, e acaba dando um volume maior na região das bochechas. Já os rostos masculinos, eles são um pouco mais retos, por isso que dá a sensação de que a mandíbula, o maxilar masculino, ele é maior, mas não é que necessariamente ele seja maior, é só o formato dele que é mais reto para baixo. Daí nós temos a sensação que na região da bochecha ela é menor e aqui se torna maior, e os rostos femininos é o contrário. Você pode usar algumas fotos realistas, algumas pessoas mesmo, para você estudar isso aí e entender as diferenças e os volumes dos rostos masculinos para os rostos femininos. Outra estrutura que é importante a gente saber é essa região aqui. Os homens têm um volume um pouco maior nessa região aqui do supercílio que liga com a testa, né? Já as mulheres é algo mais arredondado, é algo mais liso, e dá aquela sensação, e muitas vezes a gente consegue ver que parece que os olhos femininos são maiores, mas é justamente por causa que o crânio ele é um pouco mais redondo, ele é um pouco mais liso para cima, sabe? Eu tô mostrando alguns exemplos básicos aí para você dar uma olhada, mas basicamente são algumas dicas, e eu já falei de novo, eu vou repetir. Eu vou voltar nesses elementos, não se sinta preocupado e não fique perdido, não se sinta perdido por causa disso. Eu vou voltar a explicar todos esses elementos com o tempo. Uma vez entendido tudo isso, você já tiver dominado essas regiões, essas diferenças, essas estruturas, você vai começar a aplicar isso em desenhos. E aí, mano, não tem limite, você pode fazer o que você quiser, você pode brincar com as estruturas, você pode fazer crânios em formatos diferentes. Ainda mais se você estiver desenhando mangá, cara, o mangá ele te dá muita permissão para fazer muita coisa. Meio que não existe um limite, você pode fazer o que você quiser. E brinque muito com isso, pratica bastante, sabe? Pratica todo tipo de formato que você puder e tenta sempre manter as estruturas, manter, né, as coisas certinhas ali. Toma cuidado para não fazer um olho maior que o outro, um olho mais para cima, outro olho mais para baixo. Você tem que tomar muito cuidado com essas coisas, e é normal errar, ainda mais no rosto, porque rosto, ele, como eu falei, existem muitos volumes, e é algo que todo desenhista se bate em algum nível. Até desenhistas profissionais têm uma certa dificuldade para sempre deixar o seu rosto mais bonito possível. Sempre é normalmente a região onde a gente gasta mais tempo, é mãos e rosto. A gente sempre gasta mais tempo nessas duas partes do corpo, justamente pela complexidade de volumes e de variações de linha que existe dentro dessas duas superfícies, tanto das mãos quanto dos rostos. Então, com o tempo, você vai pegando esses macetes, vai entendendo isso tudo e vai desenhando melhor. É normal errar no começo e não se preocupe com isso. Se você desenha na mão, uma coisa que você pode fazer, uma dica que eu te dou, desenha seu rosto ali e você vira a folha de ponta cabeça contra a luz. Você vai ver provavelmente vários erros, vai ver que o desenho tá torto, tem alguma coisa errada ali. E aí você vai corrigindo até você ver que tá o mais perfeito possível. E com o tempo você vai melhorando seu senso estético, de modo que você não vai mais cometer tantos erros, ou você vai perceber pelo menos esses erros para que você possa corrigir eles. E é sempre bom você perguntar para pessoas que não desenham o que elas acham. Se a pessoa falar que tá estranho, é porque realmente tá estranho, então você precisa melhorar. Se a pessoa elogiar, não quer dizer que tá bom, tá? Porque tua mãe, tua irmã, teu primo, teu tio, teu irmão, tua namorada, provavelmente vai falar que sempre tá maravilhoso. Mas se mesmo essas pessoas perceberem um erro, é
é porque tá muito errado. E se eles não perceberem nada, é porque com certeza tá errado, só que eles não perceberam, entendeu? Então com o tempo você vai melhorando isso tudo aí. Mas sempre fique de olho nisso, tá? Se você não tiver um professor, alguém aí perto pra te falar, olha, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, então busque sempre ajuda de alguma forma, beleza? E busque se comparar com outros artistas, ver outros caras o que eles estão fazendo e tenta ver se você tá conseguindo chegar perto ou não do que eles estão fazendo. Isso vai melhorar também seu senso crítico e seu senso estético. Mas eu já falei muito no vídeo de hoje, então se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou, tem alguma pergunta, alguma dica, alguma coisa que você gostaria de aprender que eu possa abordar numa próxima aula. Eu já falei, é muita coisa, muito pouco tempo que eu tô falando aqui, muito rápido, você vai ter que ver esse vídeo várias vezes. Nas próximas aulas eu vou trazer coisas mais específicas, né? Vamos falar uma aula só sobre boca, uma aula só sobre olhos, enfim, vocês entenderam, a gente vai dividir isso, dissecar em vários subtópicos para que você consiga aos poucos entender tudo isso. E aí eu vou dar algumas ideias também, né? Porque além de você aprender a técnica, você tem que aprender a fazer isso e desenvolver um senso estético. Você precisa ter um senso estético bonito. E a gente vai elaborar todas essas coisas com o tempo, beleza? Então se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal para dar essa moral pra gente, pra eu saber que vocês estão gostando. Porque se eu faço esses vídeos e ninguém assiste, e ninguém comenta e ninguém dá like, aí com o tempo eu vou parar, porque eu tô trabalhando de graça aqui, mano. Então se vocês gostaram, me dá esse suporte, me ajuda aí, beleza? Então nos vemos no próximo vídeo. Falou!